Oi! Hoje é dia de mais um bate-papo informal a respeito das leituras dos livros de Machado de Assis. E nesse mês aqui vamos comentar a respeito de Yaya Garcia, o último livro da fase romântica. Bom, antes de começar o vídeo, deixa eu situar você que talvez esteja no vídeo errado. Se você está procurando um bom apanhado a respeito da história de Yaya Garcia, talvez esse vídeo não seja o certo. Então eu digo para vocês o grande projeto aqui do Montado de Livros, que foi a leitura de todos os 9 romances publicados por Machado de Assis. Então, aqui em cima tem uma playlist para você conferir exatamente 3 vídeos que eu fiz a respeito de todos os capítulos aqui de Yaya Garcia. Lá sim você vai ter um monte de spoiler, vai ter detalhamento de tudo o que acontece, todos os eventos, o que os personagens fazem, meus palpites e tudo mais. E também vou deixar o link da resenha, naquela jeitão tradicional, né? Sem muitos spoilers, fazendo assim um grande apanhado a respeito do livro do Machadão. Porque este vídeo aqui, aí sim, vamos dizer, é apenas um bate-papo informal a respeito de alguém que volta à leitura. No caso, a mocinha aqui, a Dona Maria de Lourdes, mais conhecida como Mamãe. Faz um tempão que ela não está lendo e voltou a ler agora, depois daquele grande desafio que eu coloquei para ela, né, de ler aquele grande calhamaço intitulado Os Miseráveis de Victor Hugo. Ela cumpriu o desafio, 1500 páginas, com louvor, e depois eu falei, bom, se você encarou tudo isso aqui, você consegue ler 9 livros do Machado de Assis. Então, a gente está terminando, inclusive, agora o 4º livro da fase romântica, Yaya Garcia. Portanto, ela encerrou aqui esse primeiro volume que tem as 4 primeiras obras, que é a Ressurreição, Amor e Luva, Helena e agora Yaya Garcia. Bom, então, falando aqui do geral dos 4 primeiros livros da fase romântica, e os únicos, né? Ela fez toda a fase, realmente, do lado romântico do Machadão. O que você pode dizer a respeito desse conjunto que você já leu aqui nesse primeiro volume? De todos os livros, né? Os 4 livros. A Ressurreição eu gostei, tem uma história muito boa e tem mais personagem, né? Uma história com mais personagem. É uma história bem, assim, onde os personagens, que eu sempre falo, feminino, tá aparecendo com força, né? Tem bastante lá. E aparece com bastante força, né? Mais que o masculino. Aí depois veio a Mão e a Luva. A Mão e a Luva, aí que foi muito interessante descobrir porque a Mão e a Luva, né, ele soube conduzir os leitores assim, os leitores ficaram aqui, mas toda a gente procurava um pouquinho, acho que agora, mas não era, né? Aí veio Helena, que a Helena também é uma história bem romântica, bem a tipo do gosto das mulheres, né, vamos dizer que é mais Helena, mais mulher, que ela é mais aquela parte mais do lado do coração, né? Que a gente usa muito, mais o coração do que a razão, né? Aí agora Yaya, voltando a Helena, né? A Helena é uma personagem muito forte, a da Helena foi uma das mais fortes que eu li. Aí agora veio Yaya Garcia. Yaya Garcia também, todos eu gostava, mas parece que cada vez que a gente vai lendo Machado, a gente vai gostando mais das histórias, né? Parece que as histórias... Vai se acostumando com o jeitão dele de escrever, né? E vai gostando da história que ele tá. Sempre lembrando, né? Depois você teve a experiência com o Victor Hugo, que é uma escrita bem leve, ou pelo menos a tradução ficou leve, né? Quando você começou a leitura com Machado, você estranhou um pouquinho as palavras difíceis, as coisas lá, né? Que nem eu falei, né, a princípio, que a Helena era mais poética, né, que eu falo que as rimas, ou então era assim a parte de... Não chega a rimar, né? Não, mas tem uma pegada romântica, poética. Ele faz assim, hoje à tarde, né? choveu, não choveu hoje à tarde, né? Então ele muda, isso aí dá um clima mais poético. E a Garcia, ele muda. Ele já põe umas frases, né, diferentes, como vou descansar o pensamento no alvor da noite, no amanhecer da noite, umas coisas assim, né? Não é bem isso aí, mas é uma coisa parecida, né? E é muito legal também. Mas, assim, no geral, nos 4 livros, você percebeu uma evolução dele? Uma maneira diferente de escrever? Tem uma evolução, sim. Eu gostei do jeito que ele vai comandando, ele vai evoluindo. Não é que ele vai buscando mais que o leitor para saber exatamente o que ele quer falar do personagem. Ele quer que a gente veja o personagem, não a história em si, é o que o personagem está fazendo. Então ele vai evoluindo, não é ele evoluindo, eu acho que nós vamos evoluindo na história. O Machado ele sempre faz uma grande exposição do caráter dos personagens, né? Ele às vezes não está muito interessado exatamente na história romântica, né? Ele quer trabalhar o que
cada um faz, acontece alguma coisa e qual a reação deles. Isso que ele quer mostrar mais pra gente, né? O foco principal dele. É que até eu comentei com você que os personagens femininas do Machado são mais fortes que a do homem, né? Sim. Parece que as mulheres têm uma decisão, assim, o homem fica indeciso. São meio bananas, né? Eu vou dizer que sim, né? As mulheres vão direto no foco. Ela quer aquilo e ela vai conseguir. Mas também tem umas ali que também mudam de comportamento de uma hora para outra, né? Tem, embora elas sim. sejam mais decididas, dá para perceber que todas têm um objetivo, claro, digamos assim, né? Mas os homens não, mas elas também mudam alguns sim, a Lívia repentinamente. da ressurreição, né? Eu estou falando certo, né? A Lívia da ressurreição, né? Ela... eu fiquei doendo tanto. Mãe Luca Guiomar. É Guiomar, né? A Lívia da ressurreição. Ela é uma adulta e tem hora que ela parece uma menina, né? Parece uma menina fazendo uma pirraça ali de menina, né? Mas aí nos outros... A Guiomar é uma viúva. Não, a Guiomar não era viúva. Era. Não, a Lina, que era oh, meu Deus, a Lívia que é viúva. É a Lívia. É a Lívia que é viúva? É a Lívia que é viúva, que ela tem um filho, que ela tem um filho. Ah, essa é a Guiomar. Não, a Guiomar não é moça. É moça? É, a Guiomar é andando. Ah, verdade, é a Lívia que é a viúva e a Guiomar que é a moça. Tá certo. Agora clareou-se ideia. Aqui já faz mais de um ano que eu li todos os livros. Faz tempo. E com o tempo, vai passando o tempo... Você mistura um pouquinho, né? Você vai misturando os personagens, que são bastante, e são personagens bons que a gente gosta, e no final das contas a gente fica... dizendo que a Helena é a Guiomar é outra, né? Na verdade a gente mistura um pouco porque os 4 livros são de uma fase romântica, ou seja, tem muitos clichês românticos ali, então por isso que a gente começa a misturar uma coisa com a outra, né? Às vezes a gente não lembra o nome do personagem, sabe que fez tal coisa, mas quando a gente vê, não, esse é do outro livro. Aí vira uma salada danada. Às vezes a gente recorre à colinha, né, para saber se falou certo, né? E aí a Garcia... a história também é assim, que nem a Mão e a Luva, que a gente demorou para saber o que era a Mão e a Luva. Aí a Garcia, a gente sabia que ela era protagonista, mas quem era a Yaya Garcia, né? Sabia-se apenas que o pai, nem o pai não dizia, né? Era o Luiz Garcia que começa a história, né? O Luiz Garcia e a Valéria, que é a viúva, né? A mãe do Jorge, né? E ela está pedindo um favor, né? Vai pedir um favor para ela, para ele ajudar seu filho, que ela não gostou muito do romance do filho e queria uma ajuda nesse sentido, né? Ele foi, contra a vontade, mas foi, né? Tentando. Depois tem um outro mais forte, que eu não vou dizer, né? Claro, né? Que é para os leitores ficarem bem de vontade de ler o livro, né? Assistir o vídeo, né? Bom, mas focando então já no livro aqui da vez, é a Garcia, né? O mote inicial, a história romântica principal e digamos assim, já o probleminha da vez é que exatamente a Valéria, ela tem o filho, o Jorge Gomes, que tem um interesse romântico, né, numa tal Valéria, que é uma espécie de tutelada dela. Estela. Tutelada. Tutelada dela, né? A mãe faleceu e ela cuidou dela, né? Deixou no colégio interno também, acho que foi, né? Sempre vai. Colégio interno para educar as moças. Mas, né? De repente, claro, os pombinhos ali começaram a se interessar um para o outro e mamãe Valéria não gostou, quis meio que cortar ali e a gente não sabe exatamente qual o motivo, né? Lendo o começo da história, a gente não sabe o motivo. E ela pede ajuda para o Luiz Garcia. Né? O Luiz Garcia vai lá e ele consegue um pouco, não consegue, mas fica com uma impressão errada, né? Ele fica com a sensação que ele está interessado numa mulher casada, né? Ele nem imagina que é uma moçoila da idade dele, né? É isso que eu acho interessante nessa época, é de imaginar e já querer barrar, né? Não, gozado que a Valéria pede ajuda pro Luiz Garcia para ver se o filho desiste daquele namorico, né? Mas não dá detalhes de quem é a mulher. Não gozado, né? Não. Fala, ó, põe na cabeça dele que ele tem que desistir dela. Mas não fala quem é ela. Não fala, não. Tanto que ele ficou com aquela impressão errada. O cara tá afim de uma mulher casada. E meio que ele até, tipo, não se opõe a isso, né? Não, eles não se opõem. Se bem que se ele tiver autointeressado atrás disso, não é? Aí eles não se opõem. Mas de qualquer forma, esse é o mote inicial. E depois, a gente pode dar um pequeno spoiler que a gente pode dar do começo, é que exatamente ele não consegue convencer o Jorge a não ficar com ela, né? Não e aí que mamãe Valéria tem uma segunda ideia, e essa sim a gente não pode dizer porque é uma das coisas mais, a gente pode considerar absurda, maluca,
um monte de coisa. É. Quando você vê o que ela propõe, então, já que você não quer se separar, vamos fazer outra coisa, né? O que que é? Aquelas coisas de, né? Tipo, vamos viajar para a Europa, né? Descansar um pouco, arejar a cabeça, assim você esquece da mulher da vez, né? É. Ela também tenta algo parecido. Aliás, não é na segunda tentativa, é a terceira que é a mais maluca, né? A segunda realmente mandar ele para a Europa, né? Para a Europa. Ele foi separado, depois mandar para a Europa e a outra que foi demais. Mas isso, né? que ela propõe para o filho é uma coisa que a gente não vai dizer aqui, porque é uma coisa muito boa de você estar lendo ali os parágrafos e de repente você fala, o quê? É muito Ô mamãe, que ideia mais maluca! Né? Mas é muito bom. É bom. Bom e bom mesmo. Bom. E por causa dessa ideia maluca, né, a gente vai ter uma passagem de tempo bastante grande, para lá de 5 anos. É né? que até aí a Garcia não tinha aparecido. Apareceu como criança, né? Uma vez, só como criança. Só buscar no colégio, cemitério, né? O colégio ia de manhã, buscar de noite, né? É pouca aparição. Aí depois dela já passaram-se bastante anos, né? E aí que a história realmente começa em termos de protagonismo pra cima da Yaya Garcia. Que aliás chama-se Lina, né? Yaya é um apelido da escola, aliás, da família, e depois lá na escola, como já tinha uma outra Yaya, ela passou a ser chamada de Yaya Garcia, só para diferenciar. Com o sobrenome, Yaya e o sobrenome da família. E aí sim que Yaya começa a participar do seu livro, né? Que é uma pegadinha que às vezes o Machado faz, tanto na sua fase romântica como na fase realista, né? Às vezes alguns livros você vê lá intitulado o nome de uma pessoa, você pensa, esse é o protagonista da história. Quando você vai ver, não é bem verdade. E Helena sim foi, ela foi protagonista inteiramente, né? Demora um pouquinho. O foco narrativo às vezes fica com os outros personagens, né? Que é uma característica do Machado. Ele não tem exatamente um protagonista em suas histórias, ele gosta de ir equilibrando, justamente porque ele quer fazer um apanhado da reação das pessoas em frente aos acontecimentos, então ele não pode focar só numa pessoa, senão ele não consegue fazer esse apanhado. Não consegue fazer. Então, tão poucos personagens, né? Ele trabalha com 6, 7, né? Poucas vezes. As pessoas acham que com pouco é melhor de construir uma história do que com muito. Mas não, na realidade não é. Tanto que no primeiro livro, em Ressurreição, ele fez isso. Tinha pra lá de 10 personagens. Depois eu acho que ele sacou, não precisa de tanta gente assim não. Até que aparece um pouquinho mais, mas secundário, né? Fica mais para que a morte de um que foi para trás, né? E também aquela coisa que ele sempre mostra, é pouca gente, o elenco é curto, e quando ele mostra um personagem que às vezes não tem importância nenhuma, pode apostar que lá no fundo, no final da história, ele vai voltar e vai fazer alguma coisa que vai marcar bastante. É o que acontece aqui com o Vicente, não, como é o nome do... Procópio? Não, o escravo. O escravo aforreado. Pega a sua colinha aí, vamos dar uma olhada. Mamãe tem colinha. Cadê? É o Raimundo. É o Raimundo. Lá no finalzinho da história ele vai ser importante. Mas também, você falou lá do amigo, né? O Procópio Ferreira, Procópio, né? Que aparece também. Procópio Ferreira? Não. É Procópio Ferreira, né? Procópio Dias. Procópio Ferreira é o nome de um ator brasileiro. O pai da Bibi Ferreira. Isso, é verdade. Misturei as coisas. É Procópio Dias, né? Um sujeito que ele conheceu nessa passagem de tempo, que a gente não pode especificar exatamente o que é. Quando ele entra na história também ajuda a fazer aqueles triângulos amorosos, né? E a história vai ficando mais complicada. Aliás, o finalzinho da história, a parte final, o terço final da história, é uma confusão uma atrás da outra, um vai pra cá, outro vai pra lá, né? E a gente não pode esquecer das cartas, que as cartas também fazem a confusão, né? Nessa história, as cartas, é bom ver porque as cartas fez uma confusão danada, né? Na história. Que ajuda a deixar tudo bagunçado. Aliás, a história começa vindo uma cartinha da Valéria. Exatamente, é sempre assim. É o livro que mais tem carta. Só que não tem tão extensa. São curtas. A Mão e a Luva, que foi a menor, que foi ótima, né? Essa tem uma frase, tem uma carta lá que é uma frase, mas é ótima, né? E as cartas geram reviravoltas aqui na história muito boas, né? É a carta que virou aquele de ponta cabeça ali, aí fez um emaranhado que era para um lado para o outro, né? Às vezes era um personagem, às vezes era outro personagem. Nossa, precisa ficar bem atenta, né? Porque aí, para não perder, falar do personagem errado, né? Exatamente, mas a história fica realmente bastante instigante no final, porque é uma confusão danada de vai pra lá, vem pra cá, você não sabe quem vai ficar com quem, e fica muito bom. E sempre tem aquele, da época, né, aquele peso de que você tem que fazer isso porque é o certo. Sim, sempre as coisas da sociedade pesam bastante nas histórias do Machado, né? Por isso que eu falo que Helena que o diga. Helena que o diga. Então, tem um pouco assim, mas é menos, né? É porque você disse que eles praticamente preparam o autor para a fase realista, né? Então a gente até tinha comentado que talvez você veja, e eu vi plena
bem pleno assim mesmo, a passagem que ele fazia do romantismo para o realista. Que é justamente esse terço final da história. Ele tem uma pegada diferente de contar tudo aquilo. Essa confusão que acontece lá é contada de uma maneira um pouco mais realista do que romântica, que estava nos dois primeiros 2 terços do livro. 2 terços do livro, realmente era assim. Aí ficou muito bom também, né? E já dá uma esticada na gente. Você fica já um pouco preparada para o próximo livro, né? Para o próximo livro. Se a gente terminou aqui o volume 1 com todos os 4 primeiros romances Machado e todos da fase romântica, agora a gente vai entrar no volume 2, né? Que vai ter Memórias Póstumas do Brás Cubas, Quincas Borba e, por fim, a obra-prima Dom Casmurro, né? Que até esses 3 eu li, mas não lembro muita coisa. Não lembra quase nada, né? Não, esses 3 eu li. Vai ser quase uma primeira leitura. Aliás, aproveitando que a gente está mostrando o volume 1 e o volume 2, vamos falar aqui do box da Nova Fronteira, Momento Jabá. Você faz o Momento Jabá dessa vez? Não, porque eu posso gasgar no teu jabá aí, é melhor você fazer o seu jabá. Então, se você gosta aqui de acompanhar as leituras comentadas do Machado de Assis, os 9 romances publicados, eu estou utilizando essa edição aqui da Nova Fronteira, nesse box sensacional, bem rígido. Tem 3 volumes com todos os 9 romances e mais uma seleção de contos, se não me engano são 10 contos. E tudo isso aqui você pode comprar, adquirir através da Amazon. E aí sim entra o jabá da vez, porque eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você poder adquirir essa belezinha aqui com todos os volumes. Sempre lembrando, né, se você utiliza o link que eu deixo aqui na descrição do vídeo, você acaba ajudando matado de livros, porque eu recebo aquela comissãozinha de vendedor. É uma merreca, mas de qualquer forma você não paga nada mais por isso. Você paga o preço normal, quem paga a comissão realmente é a Amazon. Esse box aqui sensacional que você pode ver em todos os lados, fica bonito de qualquer lado, fica bonito na estante, né? É bonitão mesmo essa edição. Então você vai entrar agora na próxima fase realista, já com Memórias Póstumas de Brás Cubas, e serão 4 vídeos, né, que eu dividi em 4 vídeos na leitura comentada. A gente também faz a leitura com ela, do mesmo modo, né? Aí você lê os capítulos lá selecionados, você revê o vídeo que eu gerei, depois a gente comenta um pouquinho, e ao final dos 4 vídeos, aí sim a gente faz esse vídeo aqui de puro bate-papo. Antes da gente encerrar, nem precisa lembrar que, como a gente já mostrou ali a colinha, você seleciona algumas frases que você gostou aqui de Yaya Garcia, né? Quais são elas? Por que você selecionou essas frases? É porque eu falo que é um jeito bonito de se escrever. Talvez muitas pessoas, leitores não se detalhem nesses detalhes, mas eu sou detalhista nesse ponto, né? Como tanto na rima, né? Que a Helena era mais para rima, que era achava poético. Que ele faz... Não exatamente rima, né? Não. A prosa não tem rima, né? Não tem. Mas aquela coisa poética, né? Que você fala assim, hoje o dia está bonito, bonito está o dia hoje. Ele usa esse jeito, aí eu acho bonito, acho gostoso de ler, né? A maneira também antiga de se falar de antigamente, né? De antigamente, né? É que eu acho bonito porque aí já ele usa um objeto para falar de um amor, uma coisa parecida, né? Aí ele fala que assim, rio com a testa, né? Se pergunta, o que é rio com a testa, né? Eu deduzo que rio com a testa, por exemplo, as ruguinhas da testa, elas se abrem, fica bonita. Se você vai ficar triste com a testa, ele abaixa, as rugas abaixam, né? Então esse é o rir com a testa dele. Coisa que não funciona hoje em dia para quem usa Botox, né? Não dá pra rir com a testa. Coitado de quem usa, né? Coitada. Arejou o espírito com os cuidados da noite. Aí a gente fala, mas que coisa mais sem graça. Mas não é. Arejou, ele estava nervoso, assim, aí saiu para caminhar à noite. Aí então os cuidados da noite arejou a cabeça dele, né? Então você tem que ir pensando e saber o que o autor quis dizer, né? Lembrando que essa história se passa lá no Rio de Janeiro, então ele pegou a noite carioca, né? Com tudo que ela podia ter para acalmar o espírito dele, né? É uma imagem, realmente é uma construção poética de um sentimento daquele personagem. Que ele faz. Né? Essa aqui também é boa. Vira desmaiar o crepúsculo da tarde. Mas a tarde vai desmaiar? Não. A tarde está afindando, né? Então ele usa. O dia está acabando, então está desmaiando. Também outra imagem bem poética. É uma imagem bem poética. Essa também é boa. Afivelou-se da máscara da tranquilidade.
vai fivelar, não. Ele se amarrou na tranquilidade. Ficou amarradinho, bem fechadinho. Ele se tranquilizou completamente. Então, tem muito, assim, não é exagero. É até uma frase também bonita, porque tem uma posição, parece que você está amarrado, como é que você está tranquilo, né? Também faz uma construção poética e filosófica também. Filosófica, né? Mas você se sentou comodamente na cadeira e relaxou. Então, aí o leitor tem que ir buscando o que ele quer dizer com essas frases. Ah, mas que coisa mais idiota, fivelou, vai ter uma fivela amarrando. Colocou uma fivela aqui, né? Tá falando de roupa, né? Não tá ali mostrando algum vestido, alguma saia que tem uma fivela, nada, né? Mas então eu gosto, particularmente eu gosto desse estilo. E você achou que tem mais disso nesse livro aqui do Iaiá e não tinha mais nos outros 3? Sempre tem alguma coisa, mas eu acho que o Iaiá foi mais. Teve mais quantidade. Tem mais quantidade, mas não exageradamente, porque senão a pessoa, vai ficar só falando isso. Não, ele também, quando ele acha que tem que colocar esse tipo de frase, para poder melhorar mais a história, para a história ficar mais empolgante. Daí onde as mulheres choram, daí onde as mulheres se derretem, né? Que eu sou difícil de chorar, né? Então eu comento assim, ai, chorei demais por Vigosso, né? Eu falei, mas eu não chorei nenhuma vez, eu vi Vigosso não sei quantas vezes, não chorei, a turma chora. Mas eu presto atenção e eu acho muito bom. Você desenterrou mesmo Ghost, é um livro, é um filme muito tempo atrás, que acho que o pessoal de hoje nem sabe que filme é esse. Né? Não, mas é bom, é bom. Enfim, vamos então terminar o vídeo aqui, já combinando com vocês que agora o próximo vídeo desse bate-papo informal, que será de Memórias Póstumas de Brás Cubas, só vai aparecer daqui a um mês, porque eu dividi os capítulos, é um livro um pouco mais extenso, em 4 partes. Então você vai levar uma semana mais ou menos para ler cada um deles, aí vai rever o vídeo que eu fiz. Né? Porque tem uma série de coisas para fazer e ler, né? Também. E o livro, como ele está na fase romântica, ele já tem uma pegada diferente. Pode ser que você dê uma engasgada, que opa, tá bem diferente lá da outra pegada. Você vai sentir, né, a diferença. Outra, com certeza você vai sentir alguma diferença, né? E por algumas particularidades da história do Bentinho, isso aqui não é Dom Casmurro, é Brás Cubas. É o morto. É Brás Cubas. Não. É a história do morto, muito bem. É o morto, é a história do defunto autor ou autor defunto. Você vai descobrir logo de cara. Você descobre depois. Não, você descobre na hora mesmo, que é assim que abre a história. Você já tem. Então daqui a 4 semanas, um mês, a gente volta aqui com nossos vídeos de bate-papo informal sobre o ato de leitura, de voltar a ler, é o objetivo aqui da coisa. E agora só resta dizer... Tchau. Tchau, né? Tchau. Depois de tantas coisas que aconteceu hoje, né? Foi difícil gravar esse vídeo aqui. Teve cachorro, papagaio e periquito, vendedor de quentinha. Né? Motos em geral, cachorros, que mais? Aí acabou a bateria também, só para dar aquele molho. Demorou tanto para fazer que a bateria foi-se, né? Mas, então é isso. Então, tchau. Tchau. Acabou, conseguimos. Por que hoje está mais, parece que tá mais escura a câmera? Olha lá, a televisãozinha. Não, não, coisa sempre. Racho, sei lá. Tá achando não? Tem diferença porque a gente tá gravando de dia, pode ser por causa disso. Então fica pode mais ser. claro ali atrás, às vezes a gente gravou de noite. Aquele Então já dá uma diferença ali, você fica mais escuro pra gente ver a câmera. Isso. Monitor, né? Monitor, né? Televisãozinha é o monitor, né? Foi. Teus óculos estão sujos, você precisa limpar eles. Oh, Senhor. Oi, hoje é dia de mais um bate-papo informal sobre as leituras. Você deu risada? Agora ficou bonitinho. Então vamos começar, Estamos pegando um jeito. A véia também. Bom.